Vim de longe, estou cansado, com o peso dos desenganos, cada dia mais pesado, somado ao peso dos anos. Vivo num mundo agitado, cheio de gente vazia, vendo um sonho sepultado na manhã de cada dia. A meu tempo de menino, se eu pudesse voltaria ao riacho cristalino e as coisas que eu mais queria: meu rancho de pau a pique, a minha cama de varas, meu travesseiro de penas, minha esteira de taquara, o terreiro onde eu jogava a minha bola de meia, toadas que o pai cantava nas noites de lua cheia, minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. O terreiro onde eu jogava a minha bola de meia, toadas que o pai cantava nas noites de lua cheia, minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Ai, ai, Zé Domingos, que coisa maravilhosa. Tá no ar mais um Memória Brasil. E eu tenho hoje a honra de ter ao meu lado um grande amigo. E esse cantor, esse compositor, esse poeta, esse artista popular que o Brasil vem acompanhando na noite paulistana desde a década de 50, quando ele começou profissionalmente a sua carreira. Ele é mineiro, da cidade de Guaxupé, mas foi em São Paulo que Zé Domingos se tornou sinônimo de boa música nas principais casas noturnas e numa época em que a cidade de São Paulo fazia da sua boemia uma das coisas da mais alta qualidade, do mais alto respeito para com seus profissionais. Zé Domingos é o ícone disso tudo e eu tenho o prazer de apresentá-los para vocês hoje. Essa canção se chama Santa Ignorância, é uma parceria dele com Adalto Santos, que é outro grande nome da noite paulistana. Primeiro de tudo, Zé, o que eu posso fazer para te agradecer de você estar aqui comigo hoje? Continua, meu amigo, como você sempre foi. Só isso. Começamos bem, começamos muito bem. E diz uma coisa, queria entender, eu sei que você é de Guaxupé, mas muito cedo você se mudou para outra cidade, certo? Muito cedo a gente mudou para o estado de São Paulo. Guaxupé é Minas Gerais. Minas Gerais. A gente mudou para o estado de São Paulo. Meu pai era lavrador, especificamente cortador de lenha, sabe? Ele, de madeira, ele entendia tudo. Meu pai sabia tudo. Que você imaginar de madeira, ele sabia. Ele entrava no mato, olhava para uma árvore e dizia:
essa está no ponto de cortar, de derrubar. Tinha essa sabedoria, né? Sabedoria. Ele sabia, de madeira ele sabia tudo. Ele sabia derrubar árvore, era um grande marceneiro. Meu pai fazia madeiramento de casa, meu pai fazia portão, mata-burro, monjolo, ele fazia essas coisas, ele fazia tudo. Era um artesão, né, Zé? Meu pai tinha uma caixa de ferramenta, que ele tinha mais ciúme daquela caixa de ferramenta que da minha mãe. Era um negócio impressionante. Agora, ele sendo esse artesão, essa pessoa de grande sensibilidade, grande conhecimento popular, teve uma influência forte na tua formação, não só artística, mas como ser humano de modo geral. Como foi que aconteceu dentro de você o desejo de se tornar um compositor? Eu não diria apenas forte, eu dizia total. Total. Porque tudo que eu sou e o que eu sei, sabe, eu devo ao meu pai. Imagina um moleque criado na roça, sem parâmetro, sabe? Então, eu fazia o que meu pai me ensinava. Então, eu aprendi a ler, escrever, e bem, que meu pai era perfeccionista, sabe? Ele tinha mania de perfeição. Eu li Camões com 6 anos de idade. Não acredito. Estou falando. Com 6 anos? Eu li os Lusíadas com 6 anos de idade. Que maravilha. Então, meu pai era assim, muito enérgico, muito bravo, sabe? Mas ele queria fazer de mim o melhor que ele pudesse. Sempre com a melhor das intenções, né? Quando eu me entendi por gente, eu entendi isso, entendeu? E o que ele sabia, de certa forma, ele me ensinou. Ele me ensinou a tratar com as pessoas, me ensinou quer dizer, coisas de educação que eu deveria ter aprendido em colégio, entendeu como é que é? Aprendi com meu pai. Tudo isso eu aprendi com meu pai. Aprendi a ler, escrever. Estou falando que eu li Camões com 6 anos de idade. Isso é incrível. Entendeu? Então, eu fui um moleque não mimado, sabe? Mas fui um garoto feliz. Quando eu me entendi por gente, eu sabia que meu pai queria fazer de mim gente. E você é filho único, Zé? Filho único. Como eu. É. E conseguiu se tornar uma pessoa não mimada. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Entre meu pai era muito enérgico, muito bravo. Eu, na época, um detalhezinho importante. Na época, eu era gago. Eu fui daqueles gagos de bater o pé para falar, entendeu? Quando eu enroscava, não tinha jeito. Não saía de jeito nenhum. Não saía. E quando meu pai passava lições para mim, que eu tinha que fazer ditado, sabe? Eu tinha que decorar tudo que eu lia, eu tinha que decorar para passar para ele. Porque decorado não gaguejava? Gago só não gagueja o que ele sabe de cor. Nelson Gonçalves. Bom, é um exemplo clássico. Ele só não gagueja o que ele sabe de cor. É verdade. Entendeu? É verdade. E como é que foi que você sentiu pela primeira vez o desejo de trabalhar com música? Isso se apresentou de uma forma clara ou foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Foi acontecendo. Geralmente, música na vida das pessoas, geralmente vai acontecendo gradualmente, né? E comigo não podia ser diferente. Principalmente gago. Né? Então, eu fui aprendendo a sentir gosto pela música, porque meu pai era violeiro, ele tocava viola, sabe? Tá no sangue. Eu né? aprendi uma música de um moço chamado João Pacífico. Maravilhoso. João Pacífico. Na roça, o João Pacífico estava tão distante de mim como eu estou da lua, entendeu? Eu nunca imaginei que eu fosse amigo do João Pacífico. Com certeza. De repente eu estou sentado na casa do João Pacífico, tocando violão e tomando uma cachaçinha com ele. Ô Zé, as novas gerações hoje em dia
tem pouca referência desses grandes compositores que foram fundadores de gêneros musicais e que recriaram o Brasil nas suas obras. Queria que você falasse, já que você teve o João Pacífico como um mestre no início e depois como um amigo, tendo o privilégio do convívio com ele, que você contasse um pouco para as pessoas quem foi João. Qual foi a importância dele para a música caipira no Brasil? Olha, as pessoas que ligadas à música popular talvez não vão entender muito o que eu vou dizer, mas João Pacífico foi um dos grandes mestres da música sertaneja nesse país, sabe? Da época dos grandes compositores sertanejos que essa terra criou. Raul Torres, Florencio, Rielli, vai por aí afora, entendeu? Daquela época. Então, Cabocla Teresa é uma música que eu cantava, aprendi Cabocla Teresa, e sabia que era do moço de uma criatura chamada João Pacífico, sabe? Mas ele estava tão distante de mim como eu da lua. E o João foi uma espécie de precursor dessa coisa da moda de viola caipira. Ele faz parte dos criadores da moda caipira de raiz. E principalmente com essa coisa de fundir a poesia, né? Ele contava histórias e declamando poemas antes, né? Teve influência isso na tua infância, quando você começou a fazer seus primeiros poemas? Né? Uma das primeiras músicas que eu conheci, na época, foi uma das primeiras músicas sertanejas que eu cantei, com poema e tudo. Eu já fiz isso no programa do Boldrin umas 2 ou 3 vezes. O Boldrin adora, né? Ele adora você, o Boldrin. Então, contudo, a minha arte ser dirigida à música popular brasileira, de um modo geral, mas a minha raiz é de sertanejo. Claro. Sabe, a minha raiz é de sertanejo. Então eu cantei Cabocla Teresa muito antes de imaginar que eu conheceria João Pacífico um dia. E claro que isso permeou o teu imaginário, né? Que coisa, né? Ficou muito forte isso. É uma coisa interessante. Aliás, essa canção que você fez com o Adalto, o Santa Ignorância, é um retrato, acho que, dos mais fiéis desse universo caipira, né? A peteca de palha, o terreiro onde eu jogava, toadas que o pai cantava. Isso remete a uma memória afetiva de tanta gente nesse país. Eu trago de lá. Desde lá de trás. Então vamos aproveitar que a gente falou de João Pacífico da união, da fusão de música com poesia. E faz pra gente um monólogo que você compôs em homenagem à cidade que te recebeu, que é São Paulo. Você escreveu um monólogo que é famosíssimo no meio boêmio em São Paulo, que é São Paulo, fim do dia. Eu fui um dia um chegante nessa cidade. Um chegante. E as coisas que eu fui vendo me impressionavam muito, porque eu vim de uma cidadezinha do interior desse tamanho, e São Paulo é um espanto. Para quem vem como eu vim, de uma cidadezinha pequena, São Paulo é realmente um espanto. O primeiro bairro que eu morei em São Paulo, eu demandava as conduções que saía do Parque Dom Pedro II. Então eu descia aquela ladeira todo santo dia para tomar meu ônibus no Parque Dom Pedro. E aquela avalanche de gente, porque é muita gente. Aquilo te impressionou, né? É muita gente que desce aquilo. A impressão, a santa ignorância minha, a impressão que a gente tinha era que colocavam gente num funil daquela ladeira para baixo, sabe? Eu cheguei a virar em volta naquela ladeira para ver se eu tinha a impressão que eu ia ver uma cara conhecida, mas que cara conhecida. Então, tudo isso são marcas. E a partir daí, você se inspirou para compor o monólogo? Santa Ignorância. O monólogo São Paulo, fim do dia. São Paulo, fim do dia. Faz pra gente. É? Faz, com certeza. São Paulo, fim do dia. Portas que se fecham, luzes que se acendem, mãos que se despedem, olhares que prometem.
coisas que acontecem porque tem que acontecer. Gente buscando casa, gente buscando gente, gente buscando nada. Vejo 5 continentes pisando a mesma calçada. O aglomerado constante dessa massa que se agita faz ainda mais bonita minha cidade gigante. São Paulo dos doutores, São Paulo dos marginais, São Paulo dos feirantes, dos intelectuais, São Paulo das mariposas, São Paulo do operário, do camelô, do vagabundo, do society, da favela, misturas que fazem dela a maior terra do mundo. São Paulo, o fim do dia, e a rotina continua. Gente empurrando gente a cada palmo de rua. Aqui uma cotovelada, mais adiante um empurrão, uma mulher desesperada gritando, pega ladrão! É o farol que não abre, a sinfonia das buzinas, o jornaleiro que grita no coral da sinfonia. Olha a manchete do dia, sequestraram uma menina. Mais adiante uma fechada, alguém entrou na contramão, e sempre que isso acontece pode esperar que não passa. A gente assiste de graça ao Festival do Palavrão, mas essa é a hora feliz do regresso para o lar. Cada um mais apressado no desejo de chegar à mansão, ao apartamento, à casinha da viela, ao barraco de zinco pendurado na favela. O pensamento é um só: chegar, chegar. Os contrastes são berrantes na multidão de sozinhos. Quem não viu não acredita. Chega a ser até bonita a demanda dos caminhos. Enquanto um vai de subúrbio, da central, da Cantareira, faz a viagem inteira, mal podendo respirar, o outro, carro importado, bela gata do lado, ar-condicionado, som, champanhe, caviar. Gente que vai de Galaxy, Dart, Opala, Corcel, de Fusca, pé de bode, lambreta, bicicleta, cada um vai como pode. Gente que vai de táxi, ônibus, lotação, gente que vai a pé, batendo sola no chão. Não que se tenha vontade, coisas da necessidade de quem ficou sem nenhum, nem mesmo para condução. Mas nada disso importa. O importante é chegar. Quando se tem na chegada um motivo para sorrir. Triste é andar por andar, ver tanta gente passar e ter que continuar sem saber para onde ir. Zé, eu acho essa letra, esse poema, de uma profundidade, porque ele capta da melhor maneira o espírito da cidade de São Paulo. Eu tinha que fazer alguma coisa para essa cidade, sabe? Eu tinha que fazer alguma coisa, porque São Paulo tem duas coisas, 2 palavras que até se parecem, sabe? Ao mesmo tempo que ela é um espanto, ela é um encanto, sabe? Com certeza. Para quem é daqui, para quem nasceu aqui, cresceu aqui, vive aqui há muito tempo, para mim, recém-chegado nesse lugar, é uma coisa estranha. São Paulo é uma coisa estranha. E grandes encantos também espantam, não é verdade? Claro, claro. Eu imagino o teu choque. Claro. Eu imagino. Tudo que você nunca viu te espanta. Evidente, evidente. É. Agora, eu queria contar rapidamente o modo como eu e você nos conhecemos. Em 2009, ou 2010, eu não me lembro exatamente, eu estava fazendo a biografia do compositor Luiz Carlos Paraná, que também foi um grande nome da noite paulistana. Maravilha. E que maravilhoso, que vem sendo um alvo de pesquisa na minha carreira como biógrafo. Eu trouxe até o livro aqui para mostrar para vocês. E foi fazendo o Boêmio do Leite, a biografia de Luiz Carlos Paraná, que eu conheci o Zé Domingos. Porque eram amigos, porque se conheceram, porque... Tive esse privilégio. Você teve esse privilégio de cantar durante anos na Galeria Metrópole, que foi o local onde ficou situado o primeiro endereço do Jogral, que foi o bar fundado pelo Luiz Carlos Paraná. Nesse contexto, eu lembro muito, Zé, de você falando na sua primeira entrevista, quando nós nos conhecemos e quando o meu pai, que te assistiu no terceiro uísque, foi comigo e lembrou de você. Quer dizer, foi um encontro de almas, foi uma coisa muito forte, muito afetiva, além da questão do trabalho em si. E eu me lembro de você falando sobre a Galeria Metrópole e sobre o colorido que era. Aquilo foi uma passarela maravilhosa.
Conta um pouco pra gente sobre a Galeria Foi uma Metrópole. passarela maravilhosa. Foi um dos grandes encontros que eu tive no meu começo em São Paulo, porque eu tive o grande prazer de conhecer pessoas como Luiz Carlos Paraná, essa pessoa de quem você maravilhosamente escreveu, não é? Graças a depoimentos incríveis como o seu, diga-se de Convivi passagem. com essa criatura e outros tantos da mesma época eu tive a satisfação de conhecer Paulo Vanzolini, doutor Paulo Emílio Vanzolini, que está aí ainda hoje. Depois virou Paulinho, né? Depois virou Paulinho. Então, olha, é muita história, sabe? Noite Ilustrada, você Noite Ilustrada. conheceu. Noite Ilustrada foi o irmão que eu não tive. Que sabe? maravilha. Vamos aproveitar esse gancho que surgiu o nome aqui do Noite Ilustrada para fazer a canção, o samba que você compôs em homenagem a eles, Zé? Vamos? Eu sei que você tem uma música em homenagem à Noite Ilustrada. Noite Ilustrada foi o irmão que eu não tive. Entendeu? Eu sou filho único. E na época a gente se parecia muito. Temos casos homéricos assim de semelhança, sabe? Eu tenho tempo para contar um caso? Claro, à vontade. Se não der para pôr depois da escola. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Certa feita, eu tomei um táxi. Quando eu entrei no táxi, eu percebia que o motorista, eu sentei atrás, o motorista me olhava muito. Dei o itinerário, ele começou a andar. Aí a pouco ele fala para mim, eu vi seu programa ontem. Eu não tinha feito programa nenhum. Já sabia do que ele estava falando. Estava prevenida, né? Mas para não esticar a conversa, eu fiquei quieto. Não falei nada. Aí ele não se conteve. Ele disse, você cantou um samba que eu não conhecia. De quem é aquele samba? Aí não teve jeito. Digo, olha, eu estava fazendo uma leve confusão, sabe? Você está me confundindo com Noite Ilustrada, mas eu não sou Noite. Ele disse, que é isso, rapaz? Para mim, você vai falar isso? Eu tenho tudo que você já fez até hoje, tudo. Tenho todos os teus discos, as coisas que você escreveu por aí, eu tenho. Tudo que você gravou eu tenho. Eu tenho. Nossa, no meu carro vem dizer para mim que não é Noite Ilustrada. Já que você estava debochando dele. Quer dizer, eu perdi a fala. É claro. Eu Tem horas tinha, que é mais fácil concordar, eu não é? não tinha praticamente mais o que falar. Eu falei, eu só disse isso, que eu não sou Noite Ilustrada. Ele falou, não vou te perturbar mais. Foi calado até o fim da viagem. Ah, ele pensou que você não queria ser importunado. Chegou lá, paguei a corrida, ele olhando firme para mim assim. Paguei a corrida, ele falou, quando ele fez o troco, quando ele foi virar para entrar no isso fora. Você já? Eu estava fora do carro, ele desceu também para me esculhambar, entendeu? Aí eu disse, quando ele fez o troco e tal, quando ele virou para entrar no carro de novo, ele olhou para mim de soslaio, assim, disse, você está crente que me enganou, né? Que maravilha! Cada coisa. Como que é o nome desse samba, Zé? É Noite Ilustrada mesmo o nome do samba? É. Houve uma pausa no samba, levaram ele de nós. Eis que se foi mais um bamba, emudeceu uma voz. Desde o tempo de menino, ele empunhou a bandeira. O samba foi o seu hino durante uma vida inteira.
houve uma pausa no samba, levaram ele de nós. Eis que se foi mais um bamba, emudeceu uma voz. Desde o tempo de menino, ele empunhou a bandeira, o samba foi o seu hino durante uma vida inteira. Onde se fizeram samba, no raiar da madrugada, em qualquer roda de bamba, vai lembrar a noite ilustrada. Onde se fizeram samba, no raiar da madrugada, em qualquer roda de bamba, vai ver noite ilustrada. Noite ilustrada, meu amigo, meu irmão, vou te ver onde tiver uma voz e um violão. Noite ilustrada, meu amigo, meu irmão, vou te ver onde tiver uma voz e um violão. Maravilha! Memória Brasil volta já. Vamos para um intervalinho rápido e já retornamos com Zé Domingos. Até já.